Vamos iniciar o programa de hoje, um assunto importante que interessa a milhares e milhares de brasileiros espalhados pelo Brasil, tá? Olha só, a gente vai sanar agora, algumas dúvidas sobre previdência, previdência social, aposentadoria, esse assunto que às vezes, traz tanto medo aí para os brasileiros, Desde o dia 30 de maio, 5.033 agências dos Correios em todo o país já iniciaram, os atendimentos aos aposentados e pensionistas que desconfiam que foram lesados, com essa fraude no INSS. Nesse primeiro momento, gente, 292 milhões de reais serão reembolsados, aos beneficiários aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos na folha do mês de abril, tá? Mas ainda não há uma previsão, tá, para o reembolso dos meses anteriores. Bom, são muitas as dúvidas ainda, sobre esse assunto. É um assunto que, causa aí medo para muitas pessoas, ainda mais, depois desse escândalo aí encontrado, de fraudes no INSS. Por isso, esse é o tema de agora, é a Previdência Social. E aí, quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o advogado Márcio Coelho, ele que fala com a gente pela internet, a nossa conexão é pela internet, pelo Zoom. Bem-vindo ao Fala Minas. Obrigado pela oportunidade e fico aqui à disposição de você e do seu público, Lúcia. Olha, ô Márcio, quando a gente fala em previdência social, poucas pessoas se preparam para ela, Muitos brasileiros sabem que a aposentadoria, ela tá aí para quem é CLT ou não, que paga ali com a contribuição mensal, mas as pessoas não se programam para ela, Essa é uma cultura, infelizmente, é uma cultura que vigora muito no Brasil, Infelizmente, o brasileiro, o comportamento do brasileiro, ele mudou com o tempo. Na minha época da minha juventude, havia uma preocupação em a gente fazer o que se falava ser o pé de meia da época, E o pé de meia nada mais é do que a preocupação em fazer as contribuições do INSS para que algum dia, quando a velhice batesse a porta, teríamos então o amparo da Previdência Social. Infelizmente, hoje, o jovem de hoje já não pensa mais assim em fazer esse pé de meia, A coisa é um pouco mais imediatista, Não querem fazer uma programação para o futuro. Então, a Previdência, ela carece de novas contribuições, Para que o sistema seja sustentado, Infelizmente, isso não está ocorrendo. E mais ainda, Hoje em dia temos esse escândalo avassalador, repercute Brasil afora, dos aposentados, os idosos, sendo descontados valores de sua aposentadoria, supostamente por entidades que se diziam defensoras do aposentado, mas que, na verdade, nada mais era do que um desconto puro e simples, sem a concordância do aposentado. É lamentável. Não, é lamentável mesmo, e eu venho acompanhando já, desde que esse escândalo veio à tona, em vários noticiários, em vários jornais, E a gente percebe uma coisa, que a classe mais afetada, principalmente, são as pessoas mais vulneráveis, São aquelas que já não têm tanto conhecimento de acesso à tecnologia, Já são pessoas que têm aquele dinheiro ali pouco, às vezes um salário mínimo só, já que dá para pagar o básico, além de medicamento, e ainda tem ali 200, 300 reais descontados por entidades, como você mesmo disse aí, Márcio, que seriam para proteger, Isso é algo inadmissível no nosso país, As raízes desse escândalo são profundas. Elas estão envolvendo, de acordo com investigações da PF, da Polícia Federal, está envolvendo também deputados, que recebiam propina para fazer vista grossa desse desconto. Esse desconto foi detectado há bastante tempo no INSS. O INSS sabia, tinha consciência
da irregularidade desse desconto, que era feito de maneira compulsória, sem indagar ao aposentado se ele queria ou não. Ora, o aposentado pega o olerite dele, verifica ali um desconto, ele supõe que esse desconto seja legítimo, afinal, vai constar do olerite dele. Infelizmente, isso não é verdade. Então, nós estamos aqui com um escândalo de proporções enormes. O governo se dispõe, de acordo com informações que eu tenho, se dispõe de 2 milhões para efetuar o reembolso desses descontos indevidos, mas a conta não vai fechar, porque o prejuízo entre os aposentados é mais de 6 bilhões de reais. É muita diferença. Eu não sei o que vai acontecer. De qualquer forma, não havendo uma fluidez nesses pagamentos, caso isso não se materialize, esse reembolso, minha sugestão é que procure sim a justiça, faça valer o seu direito, porque senão, infelizmente, vai ficar tudo como está. E é isso mesmo que eu já ia te perguntar, né? Se esse beneficiário, seja um aposentado ou pensionista, né, notou que realmente teve alguns descontos indevidos, alguma associação da qual ele nunca ouviu falar, não assinou documento nenhum, ele deve sim procurar pelo seu direito. Eu acho que nesse primeiro momento, né, tentar aí, né, um acordo pelo 135, né, para verificar, que é o número, canal direto aí do INSS, ou o meu aplicativo, né, que é o meu INSS, que é o aplicativo, não conseguiu solucionar, deve sim, né, Márcio, acionar a justiça, porque é um direito, né? É um direito dele, é um dinheiro dele, né? Pois inclusive, eu queria falar com você, Lúcia, muitos lugares do Brasil, a internet não chega. Então, de que adianta o aplicativo? Coisa nenhuma. Ou mesmo as agências do Correio dando esse suporte, muitas pessoas são humildes, não sabem nem escrever direito, mas foram vítimas desse golpe. Então, há necessidade de que o Ministério Público saia em defesa desses aposentados lesados, e muitos estão nessa situação que eu falei. São pessoas humildes, que não sabem nem escrever, mas que são vítimas. Então, há necessidade do Ministério Público intervir a favor dessas pessoas. E eu acredito que um outro detalhe, né, que a gente tem que alertar aí esse público, né, advogados, pensionistas, é com relação aos vários tipos de golpes, né, que os criminosos estão tentando aplicar, já sabendo, né, que eles estão aí, mas ainda mais, né, com essa questão da perda desse dinheiro, já estão preocupados aí em ser ressarcidos. E ainda vem algumas pessoas maldosas aí por fora e tentar se aproveitar dessa situação e se passando por advogados, né? Falando, olha, vem aqui, a gente vai negociar aqui, eu tenho um escritório que vai fazer você conseguir ganhar além do que você perdeu. É muito importante a gente alertar sobre isso, né? Eu acho que a essas alturas dos acontecimentos, o aposentado tem que ficar muito esperto em relação a isso. Pessoas vão se apresentar, supostamente advogados, enfim, dizendo que vão resolver e que, para tanto, tem que desembolsar uma determinada quantia de dinheiro. Não caiam nesse golpe, fiquem espertos em relação a isso, porque aqui, infelizmente, é o Brasil. E no Brasil acontece essas coisas lamentáveis. Procurem alguém de confiança, uma pessoa que possa orientar, que vocês conheçam, mas não caiam nesses golpes do telefone, da cartinha, de não sei mais o quê. Isso tudo vem junto, são malandros se apresentando como salvadores da pátria, quando na verdade é um novo golpe do golpe. E é aí que tá o perigo, né? Às vezes a pessoa já tá aí com tanto problema financeiro, tá tentando colocar nos eixos, tá com contas atrasadas, né? E ainda vem alguém para se aproveitar desse momento de fraqueza aí, de desespero em muitos casos também, e a pessoa acaba confiando. Então é muito importante a gente trazer essa informação, porque inclusive eu vi que recentemente começaram a usar seu nome aí, né, como Márcio Coelho, advogado, para oferecer serviços já sabendo que era um golpe, né? Os advogados que trabalham na área
advogados corretos, honestos, estão sendo usados por esses fraudadores e que se apresentam em meu nome ou em nome de outro advogado que trabalha na área, como eu, advocacias tradicionais, se apresentam e fazem uso desse nome, fazem uso do bom nome desses advogados para aplicar o golpe. É realmente lamentável. Enfim, o que eu acho que tem que acontecer? A Polícia Federal tem que intervir, sabe? Resolver, ou pelo menos iniciar a devassa nesses golpistas, inclusive que atinge até personalidades, deputados e tudo mais. Vamos ver se o governo vai abafar ou vai levar esse caso adiante mesmo. A gente fica de olho, né? Porque mexeu e continua mexendo, né? Com os ânimos aí de tantos brasileiros e, infelizmente, né? Mexendo com os mais vulneráveis, né? Com aquele que ganha tão pouco e já tem aí um desconto que nem sabe para onde foi parar esse dinheiro, né? Que era um benefício dele. Com relação ainda, né, essas pessoas lesadas, prejudicadas, o governo ainda não deu, né, um prazo, né, e nem quanto vai pagar, nem quanto vai ser devolvido, né, mas é importante que as pessoas continuem, né, fiquem ali a cada dia ou a cada semana para buscar esse direito? Olha, o conselho que eu dou nesse primeiro momento é que estamos no calor dos acontecimentos, né? Vamos aguardar mais aí uns 10 dias para ver se, de fato, o governo se dispõe a pagar como tem prometido, né? Na falha do governo, caso o governo não cumpra o que está falando, por falta de dinheiro ou sei lá o quê, aí sim é o caso de procurar a justiça, procurar o Ministério Público para poder ajudar, o Ministério Público Estadual para poder ajudar nessa situação e entrar com a ação pleiteando o reembolso desses descontos indevidos. É lamentável, verdadeiramente lamentável. E a gente fica de olho, né? Fica acompanhando aí e torcendo, né? Para que esses brasileiros aposentados e pensionistas sejam, né? Tenham o seu direito validado e recebam esse dinheiro novamente, né? A gente fica de olho. Qualquer novidade eu vou te acionar aí novamente, tá bom, Márcio? Obrigada mais uma vez. Essa é a grande pergunta. O governo vai ou não vai pagar? Um abraço, Lúcia, e até a próxima.